Projeto de História Regional, no dia 21 de agosto de 2018. Pajé, você aceita ceder gratuitamente os direitos de conteúdo e imagem dessa entrevista? Sim, eu aceito. Perfeito, então, ok. Bom dia, Pajé. Qual que é o seu nome, por favor? Meu nome em Tupi-Guarani é Awaju, sou mais conhecido como Pitotó e fui batizado pelos missionários católicos como Elias Samuel dos Santos. Sou da etnia, eu tenho duas etnias, meu pai era Tupinambá, aqui mesmo da região, do litoral sul de São Paulo, e minha mãe era Guarani, do Rio Grande do Sul. Mas aqui nós nos identificamos como Tupi-Guarani, porque nós falamos o Tupi-Guarani. Entendi. E quanto a essa questão da sua etnia Tupinambá, pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Então, Tupinambá, ele significa semelhante ao pai. Tupi, que nós somos do tronco Tupi, a palavra Tupi significa pai ancestral, dentro da nossa cultura, dentro da nossa etnia, dentro do nosso costume. Aí vem, primeiramente, o mais velho, que são os tamoios, o qual nós respeitamos muito, porque nós acreditamos que são os primeiros habitantes daqui. Então nós chamamos de tamoio. Tamoio significa o mais velho, no Tupi antigo. Aí, com o passar do tempo, foi passando para Amoi, Tiamoi, Tiramoi, e no norte do país, Amazonas principalmente, chama-se Xamã. Aí, do tamoio vem o Tupinambá, que significa semelhante ao pai. Aí vem Tupiniquim, que é parente, né? Que é parente, primo, irmão. Aí vem os Tememinós, que significa netos. E aí desse tronco vem os Guarani, que é o grande guerreiro, vem os Guaiúva, os Apapucuva, os Camaiurás, os Tapirapé, o Cajabi, Guajajara, vem várias tribos, várias etnias que é do mesmo tronco Tupi. Entendi. E quanto a essa questão dos Guaranis, o senhor pode explicar melhor quem são os Guaranis e em qual território que esses Guaranis, eles... Olha, o Guarani, pelo meu conhecimento dos ancestrais, quando os europeus chegaram aqui, eles eram conhecidos como carijós ou cariós, né? E o Guarani, ele se divide em vários grupos, porque quem dividiu os países não foram nós, quem dividiu foram os europeus, porque para nós não tínhamos limite. Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina e outros países mais próximos, era tudo uma coisa só. E o índio Guarani, até hoje, eles gostam muito de viajar, gostam muito de andar, que ele tem parente em todo lugar, né? Então, nós temos o grupo Guarani Eté, que é daqui do Brasil. Nós temos o Guarani Buá, que é da Argentina. Nós temos o Guarani Paim, ou Tauretá, que é do Paraguai. E nós temos também o Guarani Kaiowá, que é do Mato Grosso, já na fronteira do Paraguai. Mas a gente também conversa, porque nós entendemos a língua, há costumes diferentes, uma outra tradição, uma outra cultura, mas a gente se comunica, entendeu? Algumas palavras, aliás, muitas palavras é a mesma nossa, porque eu acredito assim, né? Que como o Brasil hoje sempre foi muito grande, existiam várias etnias, então cada lugar se falava-se de uma maneira diferente, mas dava para entender. Por exemplo, aqui, nessa região, em várias regiões aqui, do sudoeste, nós falamos porã, significa bonito. No Amazonas, eles falam Iporanga.
Por exemplo, aqui nós falamos Nhanderu. Lá os Guajajara, que é no mesmo tronco, já fala Zaneru. Nós falamos Nhandereçá, que é os nossos olhos. Eles falam Zanereçá. Mas dá pra gente entender. Entendi. E você pode contar um pouco melhor essa história da chegada dos europeus aqui e esse encontro com essas etnias, os Tupinambá, os Guarani, os Tupiniquim? Então, veja bem, né? Antes dos europeus chegarem aqui, existiam já várias etnias, várias tribos, né? Não somente do tronco tupi, mas de outros troncos também. E quem predominava essa região aqui no litoral sul era os tupiniquins, comandado pelo grande cacique, pelo grande Murubixaba, o Tibiriçá, que significa Tibi no tupi antigo é terra, Areçá quer dizer olho, olho da terra. E a história fala dos ancestrais que ele predominava de São Vicente, que antes dos portugueses chegarem aqui chamava-se Tumiaru, e ele comandava de São Vicente de Tumiaru até Iguapé, que hoje é conhecido como Iguape. E cada ponto que a gente passava, que os meus ancestrais passavam, ele não dava o nome pelo lugar, ele dava o nome pelo que tinha e pelo que acontecia, né? Então tem vários pontos que eles paravam, viam o que tinha, o que habitava, se tinha algum rio sagrado, alguma coisa assim. Depois que os europeus chegaram aqui, que foram mudando os nomes dos lugares que a gente passava, né? Entendi. E você comentou agora há pouco sobre a questão que os guaranis, eles hoje em dia, eles vêm de vários territórios, da Argentina, da Bolívia. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Porque eu não sei se você já viu a história do Piabiru, Caminho do Piabiru. Ele começa na Cordilheira dos Andes e atravessa o Brasil e vai embora. Foi construído pelo povo guarani do Piabiru, porque eles são muitos andantes. Ele sai da Argentina, vai para o Paraguai, vem para o Brasil, vai para o Peru, depois eles retornam novamente. Ele fica... Há uma lenda, há uma história que eles estão à procura da terra sem mal, que chama-se Uamaraã. Então por isso que eles correm muito, né? Eles viajam muito. E como também tem muitos parentes em vários lugares do país, então eles ficam transitando, não tem parada. Chega no lugar, funda uma aldeia, faz a sua casa, constrói a sua roça, tudo. Com o tempo, depois que ele vai embora, ele deixa tudo, não leva nada, né? Não destrói nada, porque sabe que um outro grupo vai passar por aquele lugar. Muitas pessoas acreditam que os Tupinambás foram exterminados durante a Confederação dos Tamoios. E a gente começa a perceber que não foi bem assim, que existem grupos remanescentes dos tamoios, dos Tupinambá. Você poderia explicar um pouquinho sobre o que foi a Confederação e como que esses povos conseguiram resistir e esses grupos existem até hoje? Então, veja bem, né? Os tamoios, eles predominavam o Rio de Janeiro, que antes dos portugueses chegarem aqui, chamava-se Uruçu-Mirim. E o grande chefe, o grande Murubixaba dos tamoios, chamava-se Aimberê, que significa lagartixa e que morreu no engenho de açúcar, né? Os Tupinambá não foram extintos. Algumas tribos, algumas aldeias, aliás, foram dizimados, mas eles então se debandaram, né? Porque o Tupinambá era assim, eles predominavam o Brasil inteiro, né? O grande chefe, Cunhabebe,
Calbi e outros líderes, eles se debandaram, né? Porque os portugueses vieram com muita força. Então eles se debandaram, né? Aí o povo pensou que Tupinambá não existia mais, né? Aí então eles se misturaram com outros povos. Por exemplo, que nem meu pai casou com uma índia Guarani. Já ele era Tupinambá. Hoje aqui na minha aldeia nós temos o mais velho, que é o nosso líder espiritual, o Mirim, está com 90 e poucos anos, ele mora aqui na aldeia, é cego, mas ele é Tupinambá. No estado da Bahia nós temos também um grupo de Tupinambás, só que eles perderam muita coisa da tradição, da cultura, da língua. Hoje nós estamos num trabalho de resgate, né? Inclusive eu fui convidado também para ir lá ajudar ele, porque assim, eu como historiador, eu faço muita pesquisa pelas aldeias indígenas, pelas tribos indígenas, em busca das minhas origens do Tupinambá, do tronco Tupi, sempre conversando com os mais velhos, porque no tronco Tupi nós temos muitos estados que ainda nós temos do tronco Tupi primitivo. Por exemplo, no Xingu nós temos várias etnias que são de origem Tupinambá. Por exemplo, o grande cacique Aritana, que é dos Camaiuras, é do tronco Tupi. Nós temos os Cajabi, nós temos o Capiraté e outras etnias que é do mesmo tronco, né? Por exemplo, o Caiapó. O Caiapó, eles eram... Eu ouvi uma história lá, quando eu estive lá no Xingu, que eles se identificavam também como antropófago dos seus antepassados, né? Os Caiapó significa Ca, mato. Porá significa morador, Caapora, né? A palavra certa mesmo é Caapora. Eu falo um pouco do Abanhaengá, que é a língua primitiva antes dos europeus chegarem aqui. Aí, com a chegada do Padre Anchieta, que foi o primeiro a escrever o dicionário Nhengatu, também falo um pouco, só que ele mudou muita coisa. Por exemplo, quando os europeus chegaram aqui, a nossa terra, onde a gente vivia, nós chamávamos de Pindoretá, e a história na escola fala que chamava-se Pindorama, mas não é Pindorama, é Pindoretá. Então, quer dizer, no Nhengatu, ele foi muito misturado, foi aportuguesado, então ele mudou muita coisa. E outra que os índios também não falavam certo para ele, né? Falava bem diferente, então ele foi escrevendo, que se tornou-se a língua geral, né? Que até 1700 e pouco foi proibido, né? E hoje nós se identificamos como Tupi-Guarani, porque nós falamos um pouco do Tupi antigo, do Nhengatu, juntamente com o povo Guarani, que tivemos esse contato, esse encontro, né? E a Confederação Tamoio, pelo meu conhecimento, foi uma guerra que existiu entre os povos indígenas, porque era assim, o branco, os europeus, eles aliciavam os índios, como querem fazer até hoje. Aliciava como? Com a chegada dos portugueses, depois chegou os espanhóis, depois chegou os holandeses. Então, cada raça, vamos dizer, dessas pessoas, pegava um grande líder para ajudar ele. Você entendeu? Por exemplo, os Tupinambá eram os portugueses, os Guarani eram os espanhóis, no Nordeste eram os holandeses. Então eles pegavam os líderes, aliciavam, e então criava confronto entre as etnias, entre as tribos. E foi isso que aconteceu. Tupiniquins acabou se virando contra os Tupinambá, que já era uma guerra anterior. Só que porque a questão de território, né?
Porque eu acredito que desde o começo do mundo há essa questão humana, né? Porque até os animais também defendem o seu território, né? Defendem o seu território. Então nós também queríamos defender o nosso território. Aí tinha guerras entre etnias, entre tribos, né? Então é isso aí. Os portugueses chegaram com um número muito menor, já tinham uma experiência em alianças por casamento na Europa e acabaram se aproveitando desses conflitos locais para se instalar no território. Ok, e com esse conhecimento que você tem, com essas pesquisas que você faz circulando por aqui pelo território, qual a conclusão, qual a sua posição hoje diante de todo esse levantamento que você já fez? Então, veja bem, né? Por exemplo, São Vicente chamava-se Tumiaru, que foi mudado para São Vicente, né? Uhum. Praia Grande, antigamente nós chamávamos de Piabuçu, porque no sul, até hoje, o homem, assim, rapaz, eles chamam de Piá. Buçu no tupi antigo significa grande. O sul também grande. Então, na Praia Grande, que era o... Por que Piabuçu? Porque lá existiam os índios gigantes. Os índios maiores do que outros indígenas da região. Então, ali nós chamávamos de Piabuçu. É o lugar onde viviam os índios gigantes, que foram exterminados também. Existem alguns remanescentes, por quê? Por causa da nossa mistura Tupinambá com Guarani. Hoje nós temos índios aqui, nossa, é bem grande, inclusive até a gente brinca, né? Ó, você é da tribo do Piabuçu. Então eles acham legal, né? Itanhaém, pedra que canta, na verdade é Itanhaém. Ele tem dois significados, porque a palavra Nhe para nós significa, aliás tem três, né? Tem três significados. Nhe para nós significa espírito. Nhe também significa canto, né? E Nhe também, que é muito usado no Paraguai, significa fala. Por exemplo, aqui nós falamos assim, de você. Rejiu, você sabe falar na nossa língua? No Paraguai, os tupi-guarani de lá falam assim, derre-nhe-quaá, quer dizer, já usou a palavra nhe. Então, Itanhaém, que foi modificado para Nhaé, né? Nós chamamos de Itanhaém, quer dizer, pedra que canta, espírito de pedra, né? A pedra que fala na nossa língua, porque antigamente não, até hoje, nós indígenas, nós conversamos com a natureza, nós conversamos com a mata, nós conversamos com a pedra. Então diz uma lenda, uma história dos nossos ancestrais, que um grande pajé chegava em Itanhaém e ele conversava com a água, com o mar, e lá onde tem essa pedra que canta, ele ia conversar com a pedra. Então por isso que chamavam-se ali de Itanhaém. Peruíbe foi também mudado, foi modificado, né? Porque a história na escola fala que Peruíbe no tupi chama-se Rio do Tubarão, né? Para nós, peixe, nós chamamos de pirá. Aí nós temos o bagre, que é um nome, nós temos a tainha, que é um outro nome, porque tainha já é nome próprio, indígena, mas tubarão nós não temos o nome em tupi-guarani. E os meus ancestrais, eles iam de São Vicente e vinham parando, né? Vinham parando. Quando chegava aqui em Peruíbe, eles paravam na beira de um rio e ali eles sentavam, comiam, faziam suas concentrações, descansavam para depois continuar a viagem.
Mas a história dos nossos ancestrais fala que quando eles chegaram aqui em Peruíbe, na beira do rio, o rio estava seco. Não tinha água, estava seco, só tinha aquela bala. Aí eles olharam e falaram assim, Peru. Significa, quer dizer, secou o rio, não tem mais água. Só que os padres que andavam junto com os índios ouviram essa palavra Peru, aí colocaram o nome de Peruíbe. Mas não tem nada a ver com a nossa história. Porque eles escreviam a história da maneira que eles viam, mas não entendiam. Deu para entender? Uhum. E assim por diante. Entendi. Bom, você gostaria de acrescentar mais informações que tenha nos escapado agora? O que eu tenho que acrescentar é que é o seguinte, eu acho, na minha posição como líder espiritual, hoje nós vemos nas escolas, até mesmo os indígenas estudam aqui, aprendem o português, aprendem também o tupi-guarani, que nós temos escola diferenciada, com professores bilíngues, e lá fora vocês aprendem o espanhol, aprendem o inglês, aprendem o francês, aprendem o alemão e várias línguas. Mas não se aprende a nossa verdadeira língua, que é o tupi-guarani. Então eu acho que o governo, as autoridades, até mesmo a sociedade reivindicasse os ensinamentos nas escolas, vou dizer, do branco, a nossa verdadeira língua tupi-guarani. Inclusive hoje eu já estou dando aula para algumas pessoas fora, não indígenas, a nossa língua tupi-guarani, né? Já tenho alguns alunos online e vai ser agora feito uma gravação através do UOL no Palácio do Robson Miguel, que é um historiador, apesar dele ser cafuso, né, índio com negro, e a gente tem muita amizade, e ele é historiador e também é professor, só que ele fala mais do Guarani, né? E eu já falo o Tupi-Guarani. Né? Então eu faço esse apelo, né? Para que as autoridades, os governantes, a sociedade mesmo, vamos ver se a gente pode encaixar esse projeto dentro das escolas municipais, estaduais, até mesmo na faculdade. Né? E contar também a verdadeira história do nosso Brasil. Porque a história que é contada de 500 anos para cá, algumas coisas são certas, né? Mas tem muita coisa também errada que os antropólogos, os historiadores escreveram errado. E o povo aí está... Por isso que eu acho que há uma discriminação para o povo indígena, né? Por causa da história mal contada. Bom, me surgiu uma questão agora. Você comentou do caminho do Piaberu, toda essa rede e da inexistência dessas fronteiras que foi colocada depois da chegada dos europeus. Então, eu posso entender esse território como uma rede de caminhos. Existiam muitos caminhos que integravam todo esse território. Posso pensar dessa maneira? O Piaberu, ele foi criado, que eu falei, ele começa na Cordilheira dos Andes, né? A gente tem mapa desse caminho, tudo, né? Não está aqui com a gente, está lá no Robson Miguel. Se você quiser eu posso, ou então eu posso dar o contato dele, você entra em contato com ele, que ele tem muita história sobre o caminho do Piabiru, né? Documentado, ele tem tudo, né? O caminho do Piabiru para nós ele é muito importante, porque ele foi construído pelo povo Guarani, porque nós acreditamos assim, que nós, da parte Guarani, nós somos descendentes também dos maias, dos astecas, né? Então, o Guarani sai de lá, da Cordilheira dos Andes, e vem construindo esse caminho do Piabiru, né? Que é toda feita de pedra, e vai passando pelo Brasil, pelos países, né? É um caminho que nós chamamos de
Tapé-Mirim, é o caminho estreito, né? É o caminho estreito que nos leva até Pararauai, que é do outro lado do mar, aonde está o Uamaraã, quer dizer, a terra sem mal. Entendi. E aí quando os portugueses chegaram, fazendo essas alianças, eles aproveitaram os caminhos que, as trilhas e os caminhos que já existiam. Isto. Por exemplo, o meu avô, que era Guarani Eté, que é já daqui, da parte da minha mãe, né? Do Rio Grande do Sul, mas ele andava tudo da região, né? Uhum. Nós temos aí a subida da Serra, né? A subida da Serra, que colocaram via Anchieta, né? Ali foi construído pelos indígenas, né? Que eles subiam daqui, ia para o Piratininga, né? São Paulo, eles que construíram a picada, né? Eles que foram até lá. Né? Entendi. Ok. Bom, Pajé, agradeço muito. O senhor tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar nessa... Olha, o que eu gostaria de acrescentar é o seguinte, por exemplo, aqui, né? Piaçaguera. Quando os europeus chegaram aqui, nós éramos livres, nós não tínhamos limite, que nem eu falei para você, né? Com a chegada de Martim Afonso em 1535, que veio no objetivo de colonizar o Brasil, ele começou a distribuir as terras. E essa terra aqui do Piaçaguera e o Porto da Naus em São Vicente foi dado por um português por nome de Pedro Correia. E aqui, em Peruíbe, ele transformou-se isso aqui numa fazenda de escravidão de índios. Você conhece essa história? Então, e aqui vivia várias etnias, né? Uhum. Então, em 1553, ele se converteu-se através do padre Leonardo Nunes, que os índios chamavam de Abaré-Bebê. Você sabe por quê, Abaré-Bebê, padre voador? Porque ele tinha as pernas muito compridas. Então ele andava muito, uma hora estava aqui, outra hora já estava lá no litoral norte, em Ubatuba. E os índios falavam, poxa, como é que pode, né? Um homem hoje está aqui, amanhã já está lá em Ubatuba. Então colocaram, ele só pode ir voando. Colocaram o nome de Abaré-Bebê, o padre voador, o homem voador. Né? Ele se converteu, Pedro Correia se converteu, doou essas terras aqui para a igreja, né? A companhia de Jesus, né? Seis Maria. E era 11.400 metros de extensão da praia, né? E o fundo vai embora, né? Você já viu uma pedra que tem aqui no mar aqui? Sim. Que é conhecida como Pedra dos Jesuítas. Ali era o marco da aldeia. Era a divisa da aldeia, né? Com a nossa retomada aqui há 18 anos atrás, em 2000, a gente foi tirando, né? Com a documentação, a gente tem a documentação de 1553, né? Que consta aldeamento São João Batista, né? A gente tem esse documento. Então, com essa nova identificação, a gente foi tirando vários pontos, porque nós queríamos mais mato, né? Que índio precisa de mato, né? Índio não precisa de prédio, não precisa de casa de alvenaria, não precisa assim de grandes roças, né? Como muitas aldeias fazem aí, tem até tratores, caminhões, essas coisas para transportar. Nós, povo Guarani e Tupi-Guarani, nós fazemos nossas roças somente de subsistência. Por que nós queremos terra para ter a nossa mata? Para preservar para nossas futuras gerações, que são nossos filhos, nossos netos e assim por diante. Né? Entendi. E agradeço, muito obrigado. Aruporã Pamé-Pé, Aporã do Nhanderu, Nhandé Putamuamani, Pameco Apudjaicói. Peço a Deus, o nosso grande Pai, que nos dá saúde para nós, toda a família, que nós possamos estar bem. Okay. Pajé, eu agradeço muito, mas apareceu mais uma pergunta antes da gente encerrar. Então, esse território aqui tem a ver com as ruínas do Abaré-Bebê, do São João Batista. Isso, inclusive então, tem cemitério lá. Né? Sim, toda essa extensão de terra
ela acaba sendo doada para a Companhia de Jesus. Isto. Em 1553, quando Pedro Corrêa se converteu ao cristianismo, né? Sim. Aí ele doou. Aí o índio sai da escravidão dos portugueses e entra na escravidão dos católicos, né? Eu não tenho nada contra os católicos no dia de hoje, já aprendi a perdoar. Mas eu tinha muita bronca, muita raiva da Igreja Católica, porque o catolicismo foi que mais acabou, foi que mais dizimou muitas tribos indígenas, né? Mas hoje, graças a Deus, Nhanderu me ensinou a perdoar e tô com a minha consciência em paz, né? Aí, então essas pessoas ficaram aqui vivendo junto com a igreja, que seria ali o São João Batista, que é as ruínas do Abaré-Bebê, e depois quando os padres são expulsos pelo Marquês de Pombal, o que acontece com essa população? Acontece o seguinte, alguns indígenas ficaram ainda nesse lugar aqui como escravos. Outros saíram pelos bairros, pelas vilas, Peruíbe, Itanhaém. Por isso que hoje nos bairros, né, em Peruíbe, nós temos remanescente indígena. Itanhaém também mesma coisa. E outros entraram de mata dentro, né, e formaram nova comunidade, nova tribo. Aí veio mineradora, veio os madeireiros, né, espólio, loteamento, mas aí nós tivemos uma reunião de pajés lá em Palheireiros, né, na aldeia da barragem, Terão-de-Porã, e Nhanderu pediu que a gente começasse a resgatar a nossa cultura, porque estava já um pouco esquecido, um pouco escondido, para nós renascer dentro da cultura, da tradição e retomada das terras indígenas que era nossa, que foi tomada pelos brancos. Aí foi quando eu comecei, eu já tinha alguma história daqui, por intermédio do meu avô, que nós saíamos lá do Bananal, da onde eu sou nascido, e nós andava 20 quilômetros para chegar aqui na estação Taniguá, para pegar o trem. E muitas vezes nós íamos para Itanhaém a pé, nós ia pela praia, e ele vinha contando a história para mim, dessa região. Aí no ano de 99 eu já comecei a fazer um levantamento histórico desse lugar. Aí eu complementei com a história que o meu avô contava. Em 2000 nós resolvemos tomar posse, fazer a retomada e colocamos o nome de Piaçaguera, que na tradução tupi-guarani chama-se Por Onde Passou os Antigos, e também que tinha muito sapê, muita palha, a piaçaba, então nós colocamos o nome de Piaçaguera, né? Entendi. Muito interessante essa história, bacana mesmo. Eu estou tentando entender essa parte de Peruíbe, que também é difícil Aí num momento você comentou Nhanderu. Nhanderu é nosso pai. Dá um pouquinho de aula sobre Tupi-Guarani. Seria como a divindade. Nhanderu, não, é porque é assim, né? Nós cremos em Deus. Sim. Deus único. Só que ele tem vários nomes, né? Por exemplo, quando os europeus chegaram aqui, nós adorávamos o trovão. Seria o Tupã? Tupã. Sim. Então, aí os padres falavam assim, eles adoram o trovão, não adoram Deus. Por isso que eles falavam que nós não tínhamos, que nós tínhamos vários deuses, nós adorávamos vários deuses, e nós era considerado como um animal que não tinha alma, não tinha lei. Você entendeu? Mas não. Pelo estudo que eu tenho e pelo muitos debates, né, nós já conhecíamos, muito antes dos europeus chegarem aqui, nós já adorávamos a Deus. Eu fui evangélico, né, e eu estudei um pouco a Bíblia e eu comparei da religião católica, do cristianismo
do crente, vamos dizer, juntamente com o nosso. Quando os portugueses chegaram aqui, nós adorávamos quem? Trovão, Tupã, né? Que se for ver no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, fala que Adão e Eva não via Deus. Aliás, ninguém nunca viu Deus até hoje. Mas eles ouviam a voz de Deus através da natureza, né? E Jó, naquele grande sofrimento que ele teve, que ele perdeu tudo, de um dia para o outro perdeu tudo, né? Ele falava assim: eu ouço Deus através do trovão, porque a tua voz troveja como trovão. O índio também nunca viu Deus, mas ele conversava, ouvia a voz de Deus através do trovão. Aí a Bíblia fala que Deus chama-se Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi, e aí por diante. Nós também, dentro da nossa cultura, porque o índio não tem religião, o índio tem espiritualidade. Porque a religião, ela tem regras, ela tem doutrina. Dentro da nossa espiritualidade, que nós cremos em Deus, em Tupã, e na natureza, da força da natureza, nós não temos regras, nós não temos doutrina. Nós temos o respeito, reverência. Nós não adoramos vários deuses, adoramos somente um, que tem vários nomes. Por exemplo, a gente vai fazer uma roça, então tem todo um mecanismo, uma consagração do preparo, desde a derrubada até a colheita e até o consumo. Então, para nós, tudo é sagrado. A gente vai entrar no mato, a gente pede licença para Nhanderu. A gente vai entrar no mar, pede licença para Tupã. A gente vai para a cidade, pede para Nhanderu nos revestir de poder, para nada de mal nos acontecer. A gente ora muito, né? Pelas nossas crianças, para que brincam no quintal, às vezes aparece algum animal peçonhento, né? Para livrar, para proteger. Então nós temos a nossa espiritualidade, né? E nós cremos muito em Deus. Perfeito. E antes dos padres chegarem aqui e mostrarem a cruz, nós já conhecíamos a cruz. Nós já conhecíamos. Antes deles apresentarem a cruz para nós já reverenciávamos o Curuçá, que é no tupi antigo, Curuçá. Hoje nós falamos Curutsu, né? Antes deles pregarem Jesus para nós já conhecíamos Jesus. Porque Jesus, nós acreditamos que é Tupã-Im, é o filho do trovão. Nós já conhecíamos Jesus, que nós chamamos também de Baequaá, que é o sabedor de todas as coisas. Aleté. Para eu agradecer, como é que eu faço? Aueté. Aueté. Aueté, gratidão. Gratidão.